Seção 3ª. Da competência do Conselho Pleno. Artigo 702. Ao Tribunal Pleno compete: Inciso 1º. Em única instância. A. Decidir sobre matéria constitucional, quando arguido, para invalidar-lhe o ato do poder público. B. Conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, bem como estender ou rever suas próprias decisões normativas, nos casos previstos em lei. C. Homologar os acordos celebrados em dissídios de que trata a linha anterior. D. Julgar os agravos dos despachos do Presidente, nos casos previstos em lei. E. Julgar as suspeições arguidas contra o Presidente e demais juízes do Tribunal, nos feitos pendentes de sua decisão. F. Estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração a decidir que ela só tem eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. G. Aprovar tabelas de custas e emolumentos, nos termos da lei. H. Elaborar o regimento interno do tribunal e exercer as atribuições administrativas previstas em lei, ou decorrentes da Constituição Federal. Inciso 2º. Em última instância. A. Julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos tribunais regionais em processos de sua competência originária. B. Julgar os embargos opostos às decisões de que tratam as alíneas B e C do inciso 1º deste artigo. C. Julgar embargos das decisões das turmas, quando esta divirjam entre si de decisão proferida pelo próprio Tribunal Pleno, ou que forem contrárias à letra de lei federal. D. Julgar os agravos de despachos denegatórios dos presidentes de turmas, em matéria de embargos na forma estabelecida no regimento interno. E. Julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Parágrafo 1º. Quando adotada pela maioria de 2/3 dos juízes do Tribunal Pleno, a decisão proferida nos embargos de que trata o inciso 2º, a linha C, deste artigo, terá força de pré-julgado, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 902. Parágrafo 2º. É da competência de cada uma das turmas do Tribunal a. Julgar, em única instância, os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais do trabalho que se suscitarem entre juízes de direito ou juntas de conciliação e julgamento de regiões diferentes, a linha incluída pela Lei nº 2.244, de 23 de junho de 1954. B. Julgar, em última instância, os recursos de revista interpostos de decisões dos tribunais regionais e das juntas de conciliação e julgamento ou juízes de direito, nos casos previstos em lei, a linha incluída pela Lei nº 2.244, de 23 de junho de 1954. C. Julgar os agravos de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos ordinários ou de revista, a linha incluída pela Lei nº 2.244, de 23 de junho de 1954. D. Julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos, a linha incluída pela Lei nº 2.244, de 23 de junho de 1954. E. Julgar as habilitações incidentes e arguições de falsidade, suspeição e outras nos casos pendentes de sua decisão. A linha incluída pela Lei nº 2.244,
de 23 de junho de 1954. Parágrafo 3º. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, 30 dias de antecedência, e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Parágrafo 4º. O estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos tribunais regionais do trabalho deverão observar o disposto na linha F do inciso 1º. E no parágrafo 3º deste artigo, com rol equivalente de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. Seção 4ª. Da competência da Câmara de Justiça do Trabalho. Artigos 703 a 705. Suprimido. Seção 5ª. Da competência da Câmara de Previdência Social. Artigo 706. Suprimido.